Começou. Bom dia, boa noite. Começou mesmo? Estamos no ar aí. Mais um Sociólogos de Cotovelos. Eu sou o Matheus, vou fazer as apresentações aqui. O tema de hoje é um tema audacioso, um tema difícil aí. E eu não estou sozinho, né, galera? Eu estou aí com mais 5 professores de sociologia, inicialmente com 4. Vou fazer a apresentação de cada um. Não sei se o professor Eduardo Biruel vai conseguir colocar a imagem de todos eles no momento que eu falar, mas, enfim, durante a nossa live hoje, vocês vão ter acesso a ele, né? A eles, tá certo? Bom, confirmando aqui, estamos no ar já. Queria começar aqui apresentando, então, fará parte dessa live marota, o professor Tiago Leibante. Vou economizar nos títulos, porque ele deixa a gente muito para trás. Então, é só professor Tiago Leibante, sociólogo. O professor Jonas Martinelli, que está lá em Itanhaém, São Paulo, um professor articulado, né, surfista também, divide a profissão com o surf profissional, né, voltou do Havaí, inclusive, ontem, né. Temos também o professor Rafael Kenji Kuriyama, falando lá do litoral do estado do Paraná, em Pontal do Paraná, está aí com o cabelinho novo, né, essa beleza oriental fantástica. E temos aí na técnica, na elaboração do projeto, liderando aí Sociólogos de Cotovelo, o professor Eduardo Biruel, falando lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande, certo? E eu aqui estou na cidade de Hamamatsu, no Japão, né? Aqui é de manhã e aí é à noite, tá certo? Espero que vocês gostem. Se gostarem aí da nossa live, dessa proposta, já compartilha aí nas redes sociais, tá? E vamos fazer chegar isso daí bem longe, tá? A sociologia, ela precisa sim de espaço, ela precisa lutar cada vez mais para conquistar corações e mentes para uma sociedade melhor, tá certo? Vamos lá, eu vou abrir os trabalhos aqui. Eu queria só fazer uma sugestão para esse coletivo aqui, prestar uma singela homenagem ao professor Florestan Fernandes, sociólogo, né, que completaria hoje, né, no Brasil, 100 anos, aqui no Japão, 23 já, né, aí ainda é 22. Bom, e queria só comentar um pouquinho sobre o aniversariante dessa semana, né, o Florestan, sem dúvida, o ícone da sociologia brasileira, né, inclusive, deixou um legado importante, né, para os estudos no Brasil, né. Quem sabe essa live não chega até o filho dele e ele participa da próxima, né, conosco, o Florestan também. E então eu gostaria de dedicar essa live primeiramente a ele, né, a memória do Florestan, 100 anos, centenário de Florestan. Passo a palavra então para, deixa eu escolher aleatoriamente, Tiago Leibante. Fala um pouquinho sobre o Florestan. Sobre o Florestan. Para iniciar os trabalhos, depois vamos passar para o Rafael. Ô camarada Biruel, abre para todo mundo aí, abre aí a tela para todo mundo. Isso, melhor. Cara, acho que o Florestan é uma referência para todo mundo aqui, né? Um grande professor de sociologia, professor da USP, né? Um grande pesquisador aí do capitalismo brasileiro, das relações raciais no Brasil, né? Um pesquisador das populações indígenas, né? Um vasto trabalho aí, algumas dezenas de livros publicados e principalmente comprometimento, né, com as classes exploradas do Brasil, com o povo mais sofrido, mostrando, né, que a ciência tem uma obrigação moral também, né, não é um grande crítico da ideia de neutralidade da ciência, né. Acho que esse é um dos grandes legados do Florestan Fernandes, o seu engajamento político, né, para fazer do Brasil uma democracia melhor. Acho que sempre bom recordar e prestar homenagens. Professor Rafael, alguma coisa sobre o Florestan? Acho que a coisa mais importante do Florestan Fernandes, além dele fazer aniversário no mesmo dia que eu também faço aniversário dia 22, mas assim, o Florestan é uma referência
tanto do ponto de vista do compromisso que o Thiago falou aí em relação aos excluídos, aos explorados, enfim, que são a maioria no Brasil, né? Mas também é uma referência no campo científico, né? O projeto de sociologia que ele faz para o Brasil é um projeto que leva esse compromisso com a ciência, algo que hoje, né, vem sendo muito contestado nos mais diversos meios aí que a gente ouve, né, as críticas muitas vezes sem fundamento à ciência, né? Lembrar que o Florestan era um sujeito que trabalhou durante toda a sua vida para que houvesse um conhecimento científico sério no Brasil, né? Então, acho que vale a pena essa ressalva aí, né, em relação ao Florestan. Então, só uma correção, né? O dia 22 passa a ser não só o aniversário do Florestan Fernandes, mas o aniversário do professor Rafael, que, na minha opinião, é o melhor dos sociólogos dessa live aqui. Também, então, concordo. O que a gente pode fazer, né? A gente pode pedir Parabéns, mano. para a Associação Brasileira de Sociologia nomear o dia 22 de julho o dia da sociologia brasileira, né? Muita coincidência, 2 grandes sociólogos no mesmo dia, hein? Que tal? Talvez feriado nacional, né? Feriado nacional, no mínimo latino-americano. Favorável. Né? Prefiro o feriado também. Ok. Jonas, alguma palavra sobre o professor Florestan e o professor Rafael? Na verdade, o Florestan, eu queria dizer uma coisa só. Não conheço tanto a obra dele, né? Eu não sou como vocês continuaram estudando, eu sou bacharel. E, aliás, na apresentação aí do Matheus, eu não sou professor, né, Matheus? Vou começar a fazer licenciatura para talvez virar professor. Enquanto a ser surfista, mais ou menos. O Florestan, na verdade, eu vi um documentário uma vez que eu também não me lembro o nome agora, e até vocês me corrigem se estiver errado. Mas o fato dele morrer na fila do SUS, né? Dele ter lutado tanto, por ele ter entrado na política, era um cara que tentou no PT, até no Partido dos Trabalhadores, e todos os familiares dele falaram, pô, a gente tem dinheiro para te levar Isso me marcou muito, a gente tem dinheiro para te levar no particular, né? E ele falou assim, não, a minha vida inteira eu lutei para que isso aqui funcionasse. E morreu na fila, né? Então, eu não sei se essa história é tão real assim, mas eu vi no documentário e isso foi a coisa que mais marcou nele, essa entrega, né, do intelectual com essa consciência com a sociedade. Eu acho que vai bater muito bem com o tema de hoje, né, essa ideia do que é real, do que é irreal, porque eu vou fazer o testemunho logo menos, que às vezes eu sei a teoria, o que eu deveria fazer, mas nem sempre faço, porque eu nem sempre acho que aquilo é tão real assim, né. Então, mas depois eu falo, isso era só um início. Professor Eduardo Biruel, suas palavras para a gente já entrar no tema. Bom, boa tarde a todas e todos, boa noite para alguns. Aqui no Mato Grosso do Sul são 5h13, Brasília são 18 horas, e no Japão, então, nem se fala. Sobre o Florestan Fernandes, acho que eu não vou falar, porque olha a disposição do companheiro Matheus aí, para com a nossa live. Sobre o Florestan, não vou chover no molhado aqui, acho que todos já contribuíram bastante, para quem foi. Sinto falta do Florestan Fernandes Júnior, apresentando o Roda Viva, né? A atual apresentadora não me agrada muito, mas isso é outra discussão. Se não me engano, Matheus, salvo engano mesmo, hoje é o dia das ciências sociais. Não é o dia do sociólogo. Eu estou tentando aqui confirmar, mas tenho vários fatos históricos do dia 22 de julho, mas essa informação ainda não consegui averiguar. Para nós, vamos tocar aí. Eu não sei acho que é o professor Rafael que vai contribuir primeiramente, e eu adoro isso, porque é mais fácil, né? Ele constrói todo um castelo de cartas, a gente vai lá e senta o pé. Eu adoro isso. Então, oficialmente, vamos pautar aqui. Antes disso, então, gostaria de agradecer às pessoas que estão nos assistindo e, como prometido, um abraço especial para os alunos da Escola Alcance de Hamamatsu, um abraço especial para o Júlio, para o Marcião, para o Gabriel Yuta, enfim, conforme forem aparecendo aí, nós vamos
mandando um abraço aí para a galera. E a galera bem interessada aí nos debates das ciências humanas, ok? Então, o tema de hoje, né, não poderia ser diferente, é um tema até inspirou, inclusive, o Arnaldo Antunes, né, numa música que ele fez interessantíssima, aí um clipe, a gente pode até depois pôr o link, o real e o irreal na pandemia, tá? Eu passo, então, a palavra para o professor aniversariante Rafael Kuriyama. Vamos lá. Bom, beleza, então, gente. Assim, algumas questões que têm, na verdade, me incomodado, ou que, enfim, né, me levam a pensar sobre esse momento que nós estamos vivendo aí, principalmente aqui no Brasil, né, Matheus? Passamos aí de 80 mil mortos, uma situação de isolamento social, uma situação muito complicada de ausência de uma definição de quais políticas serão tomadas em relação à pandemia. Ora você tem o isolamento, ora você não tem, né? Enfim, a gente não sabe porque não tem nem como você fazer uma crítica ao que é feito no Brasil, porque a cada momento, na esfera federal, estadual ou municipal, os governantes eles modificam suas políticas, enfim. E essa situação de incerteza, né, e de insegurança faz a gente refletir sobre algumas questões, assim. Acho que, do ponto de vista para a gente pensar o real, você tem fatos, e, enfim, 80 mil mortos, isto é um fato. Né? O número poderia ser maior, o número poderia ser menor, enfim. Né? A gente trabalha com o que tem de oficial. E pensando, partindo desse número, que, enfim, né, me choca muito, porque é um número muito expressivo, e comparando, então, situações como guerras, outras pandemias, fome, enfim, situações onde sociedades viveram números de mortes similares ou parecidos com o Brasil, agora, ou com o próprio mundo, né, e outras regiões do mundo também, a gente pensa como que é construído os discursos em relação a isto. Porque que se a gente pensa, né, o que é o real ou o que é o irreal, tem muito a ver com os discursos que são produzidos em relação a isso. Então, se a gente pensa, por exemplo, né, a Segunda Guerra Mundial, e aí todo mundo fala que durante as guerras o discurso é sempre o discurso do vencedor. Então você sempre percebe que há uma construção em relação a qual será a versão contada sobre o fato. E se a gente pega a Segunda Guerra Mundial, eu estava pesquisando e lendo algumas coisas sobre o assunto, né? E é impressionante como se fala muito, não sem razão, obviamente, né, do Holocausto, dos crimes de guerra cometidos pela Alemanha, mas se fala pouco de algo tão chocante como foi as duas bombas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Se a gente pensa a questão, né, de crime de guerra, de ataques, de morte em massa, então a gente está pensando na mesma proporção. E por que há essa diferença? Justamente porque há uma construção social, e hoje, talvez essa construção passe muito pelos meios de comunicação, especialmente a internet hoje, e como que você vai construindo aquilo que vai ser a versão real e aquilo que vai ser a versão irreal. E talvez haja uma terceira concepção, que é como que as pessoas, sem querer cair numa sociologia do cotidiano, né, para os sociólogos aí não baterem em mim, mas como que as pessoas no seu cotidiano, elas vão percebendo isso. E talvez nem tanto de acordo com aquilo que alarmistas ou negacionistas falam, mas como que ela vai perceber na sua própria vida. Eu tive uma experiência muito ruim, fui acompanhar um primo meu no enterro do meu tio faleceu, suspeita de Covid e tal, aqui no litoral do Paraná, e me chamou muita atenção, assim, sabe, de perceber o cotidiano. A gente chegou no cemitério e
De um lado estavam os caras abrindo assim, umas 20, 30 covas, né? Do outro lado chegou o cara com vestido de... parecia um filme de ficção científica, só 2 pessoas, o enterro dura 5 minutos, né? E que são situações que marcam as pessoas, né? Que faz parte do cotidiano, né? Então, assim, além, né, dessa construção midiática, que a gente pode discutir, né, até onde é muito alarmista em relação ao que está acontecendo, até quando é negacionista, mas de um ponto de vista da gente pensar como que as pessoas vão percebendo, você tem essas situações do cotidiano, da alteração. Isso vale também para a situação que as pessoas estão vivendo no cotidiano, relacionados ao desemprego, né? A dificuldade que as pessoas estão tendo. Aqui é uma cidade de 20 mil habitantes, que vive basicamente do turismo, e que vive um momento muito complicado, né? Se passa assim, no começo do mês, que é quando as escolas públicas distribuem os alimentos, você tem uma fila gigantesca de pessoas para pegar a merenda escolar, que é uma cesta básica que o Estado fornece. Então, você está alterando situações de vida das pessoas, e muitas vezes, como é que as pessoas estão percebendo isso, né? Talvez nós, como sociólogos, a gente tenha que ter um olhar atento muito em relação a essa situação cotidiana, do emprego, do desemprego, de como que alterou, né? Minha esposa, ela é enfermeira, ela trabalha no posto de saúde. Como que alterou a relação que as pessoas mantêm com o sistema de saúde pública, porque mudou a rotina, são outras questões que são discutidas, enfim, né? Então, eu acho que para a gente pensar, eu não quero dar martelada aqui, né? O real é isto e as outras coisas são irreais. Mas é para a gente pensar o quê? Que existe uma situação vivenciada e experimentada pelas pessoas. A gente, em sociologia, a gente estuda muito fatos históricos, né? A gente gosta muito de entender os processos de mudança, né? Os processos de transformação social, e talvez a gente esteja vivendo uma situação de mudança, e eu não sei se é uma mudança boa, se é uma mudança ruim, tudo isso depende também da narrativa que se vai construir em relação a isso, né? E talvez, por estar dentro dessa mudança, a gente não consiga ter um olhar distanciado para observar e perceber como é que a galera está experimentando isso, porque não é só uma questão de narrativa real ou irreal, é uma questão de experiência, e as experiências são reais. Realmente as pessoas estão desempregadas, mas já estavam, isso se agrava, realmente existe uma necessidade econômica muito grande, há um desespero da galera em relação à questão econômica, e o agravamento da questão da saúde pública. Porque se a gente percebe, né, quem é que morre, são aqueles que não têm acesso ao Albert Einstein em São Paulo. A gente teve aí, semana passada, se eu não me engano, o SCAF, né, o rapaz da Fiesp, ele saiu do hospital, ficou internado por muito tempo, saiu tranquilo. Então, assim, isso está alterando, e as pessoas estão experimentando no mundo real isso. Nós, de certa forma, nós somos muito privilegiados em relação a isso. A forma com que a gente experimenta esse momento. Porque para uma galera, a situação é muito complicada. Então, eu queria jogar, talvez, o debate para essas experiências. Se a gente quer pensar o real, né, quais são as experiências reais que estão acontecendo em relação a esse momento da pandemia? Eu fico por aqui para não me estender muito, né? Ficou claro aí o que eu quis dizer, ou está muito... Professor... O cara foi comparado ao Florestan Fernandes, né? Você acha que ficou claro, né? Eu achei fantástico. Algum inscrito aí? Jonas, Jonas. Eu vou pegar aí o bonde do Rafael, porque ele, na verdade, levantou uma bola interessante, né? Eu achei que ia ser mais uma aula para mim, já que não continuei como vocês na área, né? E achei que vocês iam até citar coisas da filosofia e tudo, explicar o real passar. Achei que ia chegar nesse nível. Já vim aqui até com coisa para anotar.
Mas falar de vivência, eu tô também. E acho que é exatamente isso que o Rafael falou. E eu pensando no tema essa semana, eu pensei muito sobre isso, né? Mas principalmente, meio terapêutico, pensando em mim mesmo, em como que eu tô lidando com isso. Porque no começo parecia que eu era um cara que tinha que organizar o mundo, né? Para minha cabeça. O que eu vou fazer? Qual regra eu vou usar? E eu acho que até teve um erro muito grosseiro dos políticos, né? Na forma como foi estabelecida a quarentena. E aqui em Itaém você paga esse preço, né? Porque agora que está abrindo tudo, agora que aqui começou. Então tá meio sem lógica. Quando não tinha, estava tudo fechado. E aí o capitalismo falou mais alto. Só que o que é irreal exatamente são esses dados, né? E a forma como a gente está lidando. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas esses políticos não podiam pensar dessa forma, não, né? Aí você cria suas soluções, né? E aí eu comecei a voltar para mim, tipo, o que eu realmente estou fazendo, do que é teoria, quem eu estou pesquisando. E aí comecei a perceber como eu ia para os amigos, que eu considero que têm uma opinião mais intelectualizada, ou que refletem mais sobre as coisas, para pegar, para sugar aquilo e falar, então eu vou seguir isso aqui. Porque é uma coisa muito nova, ninguém tem a fórmula, né? E aí fica tudo muito real e irreal. O que pode falar que é real é que você está perdido. Você não tem, esses dados não dá para saber se são reais, não dá para saber se está do seu lado, o vírus é invisível, né? No caso de vir alienígena, você vai olhar, né, o alienígena. Não, então é uma coisa, fica muito difícil. Para quem tem informação, até pelo excesso de informação, e para quem não tem, então, eu estou achando que tá o que a Bíblia diz mesmo, né? Tá no fim dos tempos, parece. Era isso. Eu acho que só um adendo aí no que o Jonas falou, cara, porque isso é uma questão muito importante. Também, talvez seja o primeiro momento histórico importante que a gente esteja vivendo no contexto do excesso de informação, cara. E isso altera completamente as coisas. E toda hora balizam, né, para você. Você for ouvir um cara que fala, eu sou médico, não sei o que, não usa máscara. Eu falo, pô, eu não gosto de máscara, eu acho que eu vou usar essa teoria. Aí vem outro falando, não, aí. Não, é difícil, né, filtrar tudo isso. Por isso que é bom ter uns líderes, né? Por isso seria bom ter um ministro da saúde, por exemplo, né? Na época do Mandetta, querendo ou não, eu falei, pô, tem o Mandetta aí, eu tô seguindo mais ou menos, porque ele tá seguindo um outro. Agora, liberou, né? Então eu tô perdido. Não sei vocês. No que fazer, muitas vezes. Eu tô tentando seguir o básico, mas é muito complicado. Às vezes uma nova informação faz com que eu faça algo que tá errado. Que eu tô passando vírus, ou tô pegando vírus, não sei. Não sei nem os termos técnicos, né? Era isso. Eduardo Biruel. Ai. Bom, eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu não sei, cara, eu tenho uma tendência a não ficar muito nessa análise, não vou dizer que é subjetiva demais, né? Mas, assim, muito de observador participante da questão, né? E também eu tenho muito medo de cair numa análise de cunho psicanalística, né? Da psicanálise, né? Então, na verdade, eu tento fazer, assim, eu estou me enchendo de informação nesse momento de pandemia, eu estou tentando transformar a informação em conhecimento, a gente sabe que isso não é um processo fácil, é um turbilhão de informação. Você imagina para um jovem que está num período ou não também, né? De repente eles têm mais facilidade que nós nesse sentido. Mas eu tenho muita preocupação de averiguar informações para poder criar minha concepção assim, do que é o real. E às vezes esse real ele é momentâneo demais. Ele passa a ser irreal amanhã, como vocês citaram agora, né? E nem sempre o real é algo convencionado, né? De repente, as coisas que são irreais, elas são mais convencionadas do que o próprio real. Então, eu não sei se a minha fala está muito subjetiva, né? Para mim, o real é o concreto e aquela coisa do Karel Kozik, né? O concreto é o concreto. Então, o que eu consigo, e pensando nisso, né? E o Rafael, eu acho que ele meio que sacaneou a gente de propor essa temática,
e falar, ó, é isso. E aí eu falei, caramba, o que eu vou falar, né? Quando eu penso em realidade e irrealidade nesse momento de pandemia, me vem aquelas coisas comparativas. Fiz até um quadrinho comparativo aqui, né? Então eu comecei assim, o que é real? A letalidade do vírus. E não em quantidade, mas as pessoas estão morrendo e é por causa do vírus. Num primeiro momento da pandemia, as pessoas meio que não acreditavam nisso, né? Ou o vírus é seletivo, serão só alguns que irão, os que têm comorbidade, os mais idosos, ou quem tem, como é que é, histórico de atleta, não vai morrer, e etc. E a gente percebeu que tem gente de 20 anos sem comorbidade morrendo. E tem senhores aí que eu acho que passaram até pela gripe espanhola, de 100 e poucos anos, que sobreviveram. Então, assim, não está claro isso, né? Aliás, você trabalha com percentual, mas não é regra geral a coisa. Outro fato da realidade é a coisa da imprevisibilidade do surgimento do vírus, né? E ele contrapõe a teoria da conspiração do surgimento, da criação em laboratório, essa coisa que, num primeiro momento, você entrava em alguns canais do YouTube e você encontrava um monte de gente viajando nisso, né? E muita gente ainda hoje pensa dessa forma, que foi criado, foi para vender máscara. Eu ouvi falar até nisso. Que a China teria, enfim, outros dados da realidade, assim, e em se tratando principalmente dos discursos midiáticos, né? E algumas coisas me doem um pouquinho o estômago. Essa coisa do estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco? Em certo sentido, sim, né? Mas eu diria, eu até não vou me lembrar agora quem falou isso, senão poderia dar o crédito, mas uma pessoa falou, a gente está no mesmo oceano, mas uns estão de canoa, outros de barco inflável, outros estão de colete salva-vida, e tem gente em transatlântico, em iate, né? Então a gente não está no mesmo barco, por quê? Porque hoje a letalidade do vírus, ela tem cor, classe e endereço, né? Essa é a realidade. E a irrealidade é o discurso de que, nossa, estamos todos suscetíveis a morrer pela doença. A gente trata até, o Rafael falou que a gente é privilegiado, e nesse sentido sim, porque a gente pode se dar ao luxo, olha só que coisa, de fazer o home office. A gente não tem a necessidade de entrar num ônibus lotado diuturnamente, igual a maioria da população brasileira, né? Então, assim, pera lá, né? Estamos no mesmo barco quem, cara pálida? A gente não está, não, né? A gente está em condições muito diferentes. E uma outra coisa, assim, acho que mais para polemizar, eu nem vou falar toda a minha tabelinha aqui, senão vou tomar muito tempo, se tiver oportunidade depois eu volto, a questão da solidariedade, né? É o que me parece, assim, tem umas pessoas e até com um pensamento mais progressista, que o Rafael não gosta muito dessa expressão, mas enfim, dos progressistas. Na live anterior você falou que não, enfim. Mas essa ideia de que muita gente que é progressista, eu acho que são os esperançosos, né? E eu não estou conseguindo nesse momento ser uma dessas pessoas que coloca que o mundo pós-pandemia trará um aumento da solidariedade e da empatia. E aí é subjetivo mesmo. A minha visão, ela não está nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem o seguinte, quem já tinha o hábito de ser empático e ser solidário, era antes e continua sendo no momento de pandemia. Você teve alguns momentos de pessoas em condição de confinamento que fizeram alguns atos de solidariedade. Eu não sei se a gente consegue explicar como uma forma de sei lá, alívio da consciência, apesar da nossa cultura judaico-cristã, não sei. Mas não é, para mim, não vai ser a regra. Eu tô meio
cético com isso. Não quero contaminar ninguém com isso, né? É mais aquela coisa do Gramsci dizia que a gente tem o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? E antes eu tinha a tendência de ser mais o que o Ariano Suassuna falava, né? O Suassuna falava que ele é um realista esperançoso. Eu tô conseguindo só ser realista, no meu ponto de vista, obviamente. Mas a esperança, ela tá difícil de ser encontrada. Assim. Então, esses são alguns pontos, mas é uma visão maniqueísta de real e irreal que eu não gostaria de ter agora, mas eu não estou conseguindo fugir disso, né? Dentro dessas possibilidades aí. Mas eu já falei demais, se tiver a chance eu volto para falar de um ou outro ponto aqui que ainda ficou aqui na minha listinha. Espero ter contribuído aí com mais esses questionamentos e respostas. Antes de passar a bola para o professor Tiago, eu queria dizer que vocês estão metralhando as citações, né? O Jonas está olhando aqui, eu estou vendo a carinha do Jonas aqui, os caras estão muito preparados, hein, Jonas? Tá louco, o Biruel já citou aí uns 8, né? Então eu vou fazer uma citação também para não ficar fora, vou passar a bola para o Tiago, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, a vida, ela é bonita, é assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Reparem que as crianças estão passando por essa pandemia com uma alma muito mais leve, né? Talvez seja o momento de sermos um pouco mais infantis. Tiago Leibante. Valeu, galera. Até porque eu vou ter que sair daqui a pouco aí, então minhas palavras serão bem breves. E para não perder o raciocínio do camarada Biruel, você estava falando da questão da solidariedade, né? Nós vamos ter os bebês da pandemia e nós vamos ter os solidários da pandemia, que é essa galera que você falou aí, né? Que a preocupação com a pobreza do outro se esgota bem rapidamente. Mas, voltando ao tema aí, cara, acho que a fala inicial do Rafael foi muito feliz, como sempre, mas no sentido de que, para mim, tudo é muito real. Tudo é real. Os corpos são reais, a crise é real, o desemprego é real, a miséria é real. E mesmo aquelas coisas que a gente pode considerar fantasiosas, elas têm efeito real, cara. Quando o presidente da República vai lá, ergue a caixa de cloroquina, né? Óbvio que ele está se utilizando de um artifício fantasioso, né? Mas que tem efeitos reais sobre os seus seguidores, né? Quando colocam que vivemos um novo normal, como se uma pandemia fosse um período normal da história, né? Querem normalizar a precariedade, a instabilidade. Isso tem efeitos reais. Então, eu acho que o irreal estaria justamente, né, na ilusão de que vamos sair melhor da pandemia. Aí eu compartilho do seu pessimismo aí, camarada Biruel. Compartilho do seu pessimismo. Acho que a grande fantasia tá nisso, né? Nós vamos nos rever enquanto humanidade, vamos nos rever enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Balela, né? Que a gente está assistindo é um comportamento tão individualista quanto em qualquer outro momento histórico, né? Então, isso é uma forma da gente querer se enganar, né? Como se a pandemia por si só ensinasse alguma coisa ao indivíduo. Não ensina, né? Ninguém vai se rever enquanto sociedade, né? Trancados nas suas casas aí, nem mesmo fora, quem dirá trancados nas suas casas, com essa comunicação, com essa socialização precária que vivemos. Então, eu acho que é tudo muito real. Faço essa leitura de que é tudo muito real. E mesmo aquelas coisas que estariam mais próximas da irrealidade, se assim pode dizer, elas têm efeitos muito concretos sobre uma parcela da população. Saiu uma pesquisa ontem, eu até postei no Instagram, que 18% da população brasileira acredita na eficácia da cloroquina e que 7% acredita na eficácia do alho contra o Covid.
Alho. É isso mesmo que vocês ouviram. Você é do grupo do Alho, né? Estamos aí, né, galera, alho, dá-lhe alho. Então, assim, soma aí, né, galera? Nós teríamos aí quase um quarto das pessoas acreditando em curas, né, milagrosas, totalmente anticientíficas, né, como bem lembrou o Rafael, né, acerca da questão da ciência, mas que diz muito, né? Isso é obviamente que não brota da cabeça das pessoas, né? Você tem aquilo que a gente falou da questão das informações, né? Toda uma rede de informações aí que vão circulando, né? Certos líderes políticos ou midiáticos que vão passando adiante esse tipo de coisa, e óbvio que as pessoas no momento de desespero, elas se apegam a isso, né? E esse se apegar a isso, ele acaba tendo efeitos concretos sobre o comportamento das pessoas. Então, eu não vejo muita coisa de real. Eu acho que essa solidariedade, ela é muito passageira, né? Essas ações de bondade, de solidariedade são muito localizadas, são muito passageiras, né? Acho que nós não vamos sair melhor enquanto sociedade, né? Nossos líderes não estão se mostrando nobres em sentido nenhum, e acho que vale a pena a gente pensar assim nessa questão, né, das experiências. Como o Rafael bem falou, as experiências são reais, e o que há de real, fantasioso ou fictício também tem resultados concretos, práticos para a sociedade. Então é importante a gente observar como que esses discursos fantasiosos eles repercutem, né, sobre a população aí, os diversos grupos sociais que nós temos aí. Basicamente isso aí, galera. Valeu. Eu queria pedir, antes do Thiago sair, para o Biruel. Tem condição, Biruel, de você ler os comentários que chegaram aí? Eu vi que chegou, o pessoal tem se manifestado aí, até para o Thiago comentar se tiver alguma coisa que ele queira falar. Eu fico mais uns minutinhos. Ou jogar na tela aí, se tiver como jogar na tela os comentários, eu leio. Ou você lê, tanto faz. Isso. Aqui a Mari Manja, né? Citando alguém, pedindo para que participasse. Sônia Maria de Oliveira, confirmando a história do Florestan, que o Jonas nos socializou aqui no princípio. O Geraldo, acho que é o abraço do Matheus, que ele quer em cerveja, na verdade. O Henrique Souza, essa gurizada acho que é tudo aluno do Matheus. Live tá top. O Júlio, salve galera. O professor Fábio Lima, que é o professor de Química aqui da Estadual do Mato Grosso do Sul. Colocando que hoje chegamos na previsão do Mandetta, né? E vamos passar, provavelmente, mas enfim. Ele tentou prever dentro daquelas condições em que cabia a ele, enquanto ministro da Educação, naquele momento, né? Aqui a Sônia Mara falando também dessa questão de que não estamos no mesmo barco, de como que os Estados-nação vão tratar diferentemente, até porque tem condições, tem capital, tem influência, e às vezes, em vários momentos, valorizam muito mais a ciência do que nós nesse momento, infelizmente. A Mara colocando aqui: o real para a psicanálise, mas especificamente para Lacan, é aquilo que é impossível de dizer com palavras. Talvez o mais real dessa pandemia seja justamente o que não está sendo dito. E aí aliás, eu quero comentar esse comentário aí, velho. Eu provoco. O que não está sendo dito, Jonas? Foi o melhor comentário de live que eu já vi na minha vida, cara. Nunca vi alguém falar tão bem num comentário de live. É da minha esposa. Ela é... Genial. Ela é psicóloga. Tá tudo em casa, né? Galera, a gente podia substituir ela pelo Jonas, né? Eu também acho. Eu acho que seria uma ótima. Ela tem muito mais a dizer. Aliás, aqui eu me sinto... Eu acho que vocês colocaram eu... É igual o Sargento Pincel nos Trapalhões, sabe? Precisa de alguém ali para ficar tomando uns tapas. Aí eu fico aqui. Então é oficial. A partir da próxima live, nós teremos a participação da Mari Manja. Marina.
A Marina. É Marina Mangia. Maria Mangia. Mas acho que Tá, o Jonas ok. deve Aí tem o permanecer, Adriano. até porque a gente trabalha com sistema de cotas e ele não queria dizer para não ser tratado de forma diferenciada, mas o Jonas está na live por essa forma de política pública aí. Precisa, né? Precisa de figurante. Tá certo. Senão não passa o Pessoal, queria real. dar uma palavrinha, então. Queria dar uma palavrinha sobre essa primeira rodada, pode ser? Eu anotei aqui algumas questões e é bem rápido. Bom, em primeiro lugar, né, tá tendo um incômodo em ser adulto nesse momento da vida, né, nesse momento da história, porque o adulto ele se incomoda muito em se contradizer, né? Ele se incomoda muito de falar uma coisa num dia e não conseguir sustentar no outro. E é o incômodo que nós estamos passando. O que a gente acha hoje, amanhã já é diferente e a gente tem que fingir que a gente sabe alguma coisa para os mais novos, né? E a gente não está conseguindo fazer isso. Eles já sacaram que a gente também não sabe muito, né? Então eu acho que é a era da grande contradição, é a era da insegurança em relação ao indivíduo, tá? Em relação à sociedade, eu acho que pouca coisa vai mudar. Tá? O que em termos estruturais não vai mudar nada, a gente sabe disso, né? Alguns agentes da indústria farmacêutica vão ter suas ações valorizadas, né? Os bancos vão conseguir comprar as instituições menores, talvez é uma oportunidade para o brasileiro endividado renegociar sua dívida, né? Até por conta do volume dessa dívida que está aumentando. Mas em momento nenhum, nenhuma dessas alterações está falando numa transformação no modo de produção capitalista. Em momento nenhum nós estamos tendo um direcionamento dos países para uma social-democracia. Ao contrário disso, né, está havendo uma polarização e o Brasil está seguindo um rumo neoliberal acéfalo, né, até porque ele utiliza a cabeça de um outro acéfalo, que é os Estados Unidos nesse momento. Então, nenhuma grande transformação. Esse é o meu ponto de vista, né? O que vai acontecer, e que já está descarado, é que nos países periféricos o Brasil volta a esse lugar, né? O Brasil ele se situou, conseguiu uma posição um pouco melhor na primeira década desse século, e o Brasil está voltando para aquele lugar que é o mapa da pobreza, o mapa da miséria, e a pandemia vai intensificar isso. Mas nós não podemos pensar só em Brasil, não. Nós temos que pensar na América Latina como um todo, nos países periféricos da Ásia e na África também. O processo vai ser o mesmo, na minha opinião. Então, nós não vamos ter grande transformação, não vamos ter um aprofundamento das crises, né? Resultantes da desigualdade social. Uma outra questão que o Tiago falou que existem palavras que são muito modinhas, né? Então, platô, né? Se liga qualquer jornal, telejornal, informativo, está falando, estamos no platô, tal. Olha, até da geografia isso, né? Ou então novo normal, essas palavrinhas aí eu acho que elas são bem características desse sensacionalismo que tem por trás desses momentos, né? Mas então eu vou falar desse novo normal, ou então eu vou falar do que eu acho, né, que é o novo, que há de novidade, que não é em âmbito estrutural, né? Eu acho que só vou me despedir aqui. Sério risco de... Só vou me despedir. Bom debate para Obrigado. vocês aí. Valeu, galera. Abraço, que eu tenho aula agora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Thiago. Eu acho, só voltando ao meu raciocínio, que há um grande risco das pessoas ficarem mais egoístas nesse período, tá? Por dois pontos, professor Rafael. As pessoas estão vendo esse momento como uma necessidade de buscar qualquer tipo de recurso, né? Tem primeiro o recurso da sobrevivência e aí esquece do outro, tá? E tem um perfil sim disso, né? E tem um outro grupo que está vendo oportunidades no momento dessa reorganização econômica, reorganização social, né? E com isso, se nós unirmos essas duas coisas, talvez surja aí uma geração egoísta, cara, egoísta. Quando eu observo, né, eu estou com um pensamento otimista no sentido de que eu não tenho outra alternativa,
né? E quando as pessoas me questionam e falam desse otimismo, eu tento mostrar que é racional no sentido de buscar um equilíbrio ainda, de buscar um equilíbrio da sociedade, tentar resolver problemas de forma coletiva, de colocar pessoas diferentes para se falar, né? Porque a polarização ela não pode se intensificar. A minha mãe, por exemplo, vou citar um beijo para minha mãe, não sei nem se minha mãe está assistindo essa live. Ô, mãe, dá uma condição aí, dá uma força, né, mãe? Assiste a live aí. Pô, a minha mãe, cara, minha mãe tá tomando lá aquele remédio para verme, cara. Falei, mãe, você tá louca? E não adianta eu mandar para ela artigo científico, não adianta eu mandar para ela Drauzio Varela falando que ela gosta de Drauzio. Ô, Matheus, só um adendo sobre esse remédio verme aí, cara. Hoje, aqui em Paranaguá, que é a maior cidade do litoral do Paraná, a prefeitura municipal, ela distribuiu, comprou uma quantidade muito grande. O Gabriel está aqui, né, Gabriel? Pode comprovar. Uma quantidade muito grande e distribuiu. E hoje você tinha filas enormes, cara, na cidade, da galera indo atrás desse remédio, né? Pelo menos a população vai ficar imune durante um tempo aos vermes, né? Mas aí eu acho que uma diferença que eu acho importante, que uma coisa é a sua mãe querer tomar esse remédio, o Jonas acreditar, e eu também acredito que o alho cura qualquer coisa. Alho e água. E um pouquinho de mel e limão. Mel é bom. Mas outra coisa é um gestor público, cara, é um prefeito, é um governador, é um presidente. O grau de responsabilidade é completamente diferente. Pois é. Você chegou no ponto que a gente tem que discutir, amiguinho. Esses caras eles foram escolhidos por nós, né, como população, dentro do processo democrático, né, e qual de nós se posicionou para ser uma alternativa no momento no momento eleitoral, né? Ou então, qual de nós apoiou publicamente uma proposta que fosse apoiada na ciência, tá? Nós temos sim responsabilidades, cara. Eles são uma consequência também, né, da nossa omissão. Quando eu digo nossa omissão, sociedade, tá? Pode falar, Jonas. Não, é que eu vou precisar sair também. Eu queria concluir, né, algumas coisas aí. Quer dizer, na verdade, falar do como caminhou bem isso aqui, mas que eu fiquei preocupado com freguesia, pela fala dele aí. Eu tô achando que ele tá precisando de mais carinho, que ele tá muito triste com tudo. Acho que dá para olhar pelo lado positivo da pandemia ainda, e desse excesso de informação e de tudo. Eu acho que só precisa organizar, né? Realmente tentar ver o real a partir de uma experiência com mais tempo, mais experiência, né? Eu acho que o Rafael falou no início, é tudo muito novo para todos. E o que o Matheus concluiu também fantástico, falando que a gente está bravo por causa disso, porque antes ficava mais fácil, agora você quer, né, passar essa informação, você quer ajudar o outro, e você não consegue. Quantos áudios de WhatsApp, amigo meu falou, João, como é que você tá fazendo, cara? Eu fiz isso, puta, tô mexendo sacana, e acontece muito isso. Só para eu concluir e parabenizá-los aí por esse debate. Eu vou ter que sair. Falou, Jonas. Use máscara, hein, Jonas? Eu sei que tá difícil arrumar uma máscara para essa sua... Não tem, cara. Eu uso lençol. Exatamente. Era a sugestão que eu ia te dar, porque eu também compartilho de um problema parecido. Não precisa me dar sugestão. Eu tô vivendo o real. Eu tô vivendo o real da pandemia. Eu sei, eu tô precisando virar. Ô, Rafa, quem é que tá aí do seu lado? Que eu não tô vendo direito. Olha só, nosso time aumentou. Com certeza está mais otimista agora, hein? Tem criança no meio. Vamos lá, queria passar a bola, então. Eu não sei se eu cortei o Rafael, eu não sei como é que está a nossa dinâmica aqui, mas agora nós estamos em 3, ficou até mais fácil para um interromper o outro. Eduardo Biruel. Vou te interromper, então. Não, mentira. Passou a bola para mim. Eu vou tentar rever alguma coisa do que eu falei para
para amenizar um pouco, né? Senão eu sou o pessimista da bancada e complica. Primeiro falar que eu acho que o alho, daqui a alguns anos, a gente pode ser que ele seja incorporado aos mitos e lendas, né? Fala, olha, teve um momento em que, além dos vampiros, o alho acabava com uma doença assim, etc. Tal. Não desmerecendo o senso comum da sociedade, né? Há várias plantas e raízes e etc. que curam várias enfermidades. Mas a ciência vai lá e pesquisa a fundamentação disso e produz medicamentos, né? Não é uma coisa... mas é de assustar o percentual que o Thiago citou anteriormente, na crença, principalmente da cloroquina, que não há, e já fazem alguns meses, né? Essa experiência, a pesquisa, não se comprova ainda que aquilo tem eficácia no tratamento. Aí vem o alho, aí vem a ivermectina, né? A minha irmã também me mandou, que, olha, minha amiga, que é médica, falou que ajuda, né? Só que me parece que tem uma questão de quantidade. E outra, provavelmente só vai ter efeito quando você já tiver sintomático. Não é uma coisa assim... vocês não vão se lembrar, mas... Quer dizer, eu acho que não. Eu me lembro em algum momento, eu não me lembro qual doença que era. Eu acho que eu estava na idade de pré-escolar, que teve um surto em São Paulo, e a gente, para escapar do surto, tinha que andar com um saquinho de pano com cânfora, né, pendurada. Não me lembro do que era. Alguma pandemia assim que atacava as crianças nesse período pré-escolar. Assim. Então, assim, são momentos na mente das crianças de hoje, e ao ver o Gabriel aí, eu pensei nisso, que é marcante. Né? Isso é o real. O que é o real para nós e o que é o real para essa gurizada. Né? O que é real para os meus filhos vir aqui e ficarem confinados? O que é o real para eles ficarem contentes e, ao mesmo tempo, estranharem receberem uma máscara de presente? Porque a gente tenta amenizar, né? Eu já comprei uma máscara com personagens para tentar tornar lúdico, né, o máximo possível esse momento tão difícil para eles. Se é para nós, para eles, então, tentar amenizar possíveis traumas futuros, assim, na cabeça dessa gurizada. A questão do isolamento social. Mas, assim, pontos positivos. Se a gente, talvez, não tivesse essa tecnologia aqui, eu acho que os danos seriam maiores. Né? E aí é inevitável pensar no Durkheim, no seu livro Suicídio, né? O quanto que pode um indivíduo em isolamento social, sofrer, né? E o sofrimento é real, como o Rafael disse. Mas a gente tem formas de amenizar e a tecnologia está sendo usada para isso nesse momento, né? Para amenizar, para nos tornar mais próximos. Então, estou tentando ver o ponto positivo, para não parecer o chato pessimista da live. Né? Mas daqui a pouco eu volto para os pontos mais difíceis aqui. Né? A questão das sequelas econômicas, sociais e principalmente emocionais, a gente só vai conseguir mensurar realmente no momento pós-pandêmico. E esse momento pós-pandemia pode ser que não aconteça para todo o planeta Terra ao mesmo tempo. Né? Eu estou vendo países que parece que tinham relaxado, e aí retorna, tem um novo momento de... o Japão, se não me engano, também, né, Matheus? Embora a quantidade... O Japão está vivendo um drama de novo aqui, hein? Voltou com força. A onda da segunda onda, em quantidade, não se compara a Brasil e outros países, mas assim... mas é uma questão de como o Estado-nação, o Japão, trata uma questão séria, ou melhor, trata com seriedade uma questão como essa. A gestão da informação aqui me parece ser bem mais organizado, tá? E aí facilita a tomada de decisões. E também a qualidade dos tomadores de decisões. Isso aí é uma outra questão, né? Me parece que quem toma decisões por aqui é tecnicamente preparado, né?
Não sei como é que está aí no Brasil. Na verdade, eu tenho a minha opinião sobre como está no Brasil. É bem diferente, né? O que a gente vai ter, e pelo menos o que eu percebo, é alguns governadores, por iniciativa própria, tentando, né, amenizar, mas é nesses momentos que a gente, por exemplo, começa a falar, poxa, o Sistema Único de Saúde do Brasil, por mais que seja completo de limitações e problemas, se não fosse o SUS, o que seria de um momento desse de pandemia, né? A realidade, ela já é cruel, ela seria ainda mais, né, um momento difícil. A possibilidade da morte atinge a todos, só que aí é aquela coisa, né? De formas diferentes, porque vai ter leito de UTI para todos, em determinado momento não haverá, mas para alguns privilegiados, esses vão conseguir ainda um tratamento no momento mais difícil. Então, assim, é um momento para a gente discutir o papel do Estado, política pública de saúde, sistema educacional, né? O nosso colega Rafael odeia esse trabalho de home office. Na verdade, o que ele gosta é de sala de aula, ter o contato direto com a gurizada, e isso é ótimo. E muito provavelmente o nosso mundo da educação não será o mesmo. Muito provavelmente as secretarias de educação e governos vão usar essa experiência para fazer alterações no sistema educacional. Deixa eu só interromper rapidinho. Fica à vontade. Aqui na nossa realidade aqui, nós estamos em sala de aula, tá? Totalmente presencial, né? Nós tivemos um período online e, na sequência, o período voltou a ser presencial. E aí a gente já conseguiu coletar o feedback dos alunos, né? O que eles acharam do período online, né? A maioria não gostou, a maioria sentiu a ausência dos processos de socialização que só o presencial fornece nesse caso, tá? Agora, como educador, né? Como é que está sendo isso? Eu sinceramente, sinto a sala de aula muito mais tensa, né? Por um risco de contaminação e tudo mais. Até a questão fisiológica de você dar aula usando máscara, parece que não oxigena legal, entendeu? Parece que você está respirando aquele gás carbônico. Às vezes começa... eu me sinto sem ar, às vezes, né? Eu tenho que tirar a máscara, respirar, colocar a máscara de novo. É uma situação muito tensa. A escola fica tensa no momento de pandemia. Então, eu acho que quando vocês voltarem, essa tensão vai estar no ar também, né? E aqui, cara, no Japão, pelo que eu tenho observado, eu monitoro todos os dias os casos de Covid com um aplicativo que eu instalei lá em fevereiro, né? E esse aplicativo ele traz um mapeamento. Por isso que eu falo da informação, onde o sujeito estava nos últimos 20 dias, o sujeito contaminado, como é que está o status dele, como é que foram os sintomas, com quem ele esteve, né? Preservando o sigilo, mas trazendo o máximo de informações possíveis, né? E eu notei que nas últimas 2, 3 semanas, a pandemia ela saiu de Tóquio e se espalhou pelos grandes centros, né? Essa semana, no dia 21, voltou a ter um caso confirmado na cidade que eu moro, e esse caso, no mínimo colocou em aviso 10 pessoas que conviveram com esse ser, né? E a contaminação foi doméstica, foi aqui. O cara não saiu de Hamamatsu durante 15 dias, né? Ou seja, tá aqui, já voltou, né? Enfim, cortei o Biruel, queria saber se o Biruel volta a falar ou se o Rafa vai comentar aí. Bom, assim, o Eduardo fica muito preocupado, né, de ser taxado como um velho ranzinza, né? Mas acho que ninguém né? aqui... Estou acostumado já, não estou preocupado. Né? O Eduardo, ele é o mais velho de nós, né? Ele já entrou na faculdade, ele tinha 50 anos, né, Matheus? Acho que era isso. Ele, só de aposentadoria ele já tinha contribuído 21, né? Já. Eu sou um espírito antigo, tá? Então, assim, acho que ninguém aqui, as falas me parecem que chegam nesse consenso
está pensando que as coisas se tornarão melhores, né, depois da pandemia. Né? Acho que o Matheus colocou muito bem a normalidade, vamos pensar assim, das estruturas econômicas da sociedade. Né? Num momento de crise, as empresas elas dão um jeito de se inovar, né, o desenvolvimento aí das forças produtivas, de aproveitar, inclusive, no setor da educação, a utilização dessas tecnologias. Eu até brincava num dos vídeos que eu fiz por aí, que o que está acontecendo, como a gente usa a plataforma aqui do Google Classroom, né, a gente produz conteúdo para o Google de graça. Né? E o Google, o que ele faz? Ele é uma grande caixa que vai armazenar todas essas informações, transformar isso num algoritmo, e todo o conhecimento humano produzido vai estar organizado a partir desses algoritmos. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas há uma contestação do ponto de vista pedagógico se é eficaz ou não. Porque se você pega lá e não sei se isso serve como argumento, cara, mas assim, os caras que criaram esses programas, desenvolveram esses softwares lá no Vale do Silício, nenhum deles tem os seus filhos matriculados em escolas que usam tecnologia. As escolas mais caras do Vale do Silício são escolas onde é proibido qualquer tipo de tela. Se utilizam outros métodos de ensino, né? Você não exclui a utilização da tecnologia, porque ninguém é idiota também de voltar na época da pedra, né? Mas, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista de várias pesquisas de neurociência, não há a certeza de que a utilização dessas tecnologias vai levar o sujeito a aprender alguma coisa. Né? Então, assim, agora, vai ser vendido, vai ser comprado, vai ser utilizado para você diminuir força de trabalho humana, vai, né? Porque essa é a própria dinâmica da sociedade capitalista. Né? Então, assim, não que as coisas vão ficar melhores, né? Mas, assim, não vai ficar nem melhor nem pior, vai continuar mais ou menos da mesma forma, ela vai dar uma repaginada em alguns aspectos novos, né? Talvez aqui para o Brasil, diferente do Japão, sabe, Matheus? Tem um primo que morou 20 anos no Japão aí, eu converso com ele quase todos os dias, mora aqui do lado. E a gente conversando sobre a diferença do ponto de vista cultural, sabe, da tradição e do fato, cara, do Japão ser um país milenar, de uma história muito antiga, de uma noção de tempo e por ter passado por diversas situações históricas, de fome extrema, de guerra, enfim, de várias privações, e que o Brasil não passou. Né? Então, a forma de resolução, o brasileiro, né, o povo brasileiro é muito imediatista, e talvez pela tradição portuguesa, e vou citar só um cara aqui, né, o Sérgio Buarque de Holanda, que fala da influência ibérica na formação cultural do Brasil, que traz para nós um imediatismo muito grande, né? A nossa classe dominante é assim, ela quer ganhar dinheiro de forma imediata, ela quer, sabe, não se tem projeto. Eu acho que a grande diferença, quando a gente pensa a questão dos governantes, é que aqui no Brasil não há projeto de nação. E nós, brasileiros... Aí, ó, vou te interromper para aproveitar. Nós, brasileiros, a gente não consegue se pensar como povo, como coletivo, cara. Por isso a dificuldade de você... Pô, vou usar máscara, não é só para mim, é para ajudar, é eu pensar coletivamente, sabe? Pode continuar. Para fortalecer o que você está falando, o nosso amigo Florestan Fernandes, seu amigo de aniversário também, né, ele tem várias produções falando dessa dificuldade da elite brasileira em conseguir ter uma compreensão de sociedade, né? Não só ele, né? E hoje, né, o professor Gessé de Souza, que está em plena atividade, ele tá reunindo mais argumentos para apontar isso o que o Sérgio falou, o que você falou, o que o Florestan está falando, né? A dificuldade, primeiro, da classe dominante brasileira em ter uma compreensão de um projeto nacional, né?
por exemplo, né, não se consegue fazer no Brasil o que se fez na Coreia do Sul, por exemplo, um Pacto Nacional pela Educação. Né? Isso é uma compreensão de nação. Né? Que a educação, nós sabemos, ela não vai ser resolvida por uma política pública em um ciclo de 2 a 4 anos. Né? É um processo geracional, é 20, 40 anos. Né? Os países desenvolvidos em âmbito educacional no mundo não fizeram uma mágica em um governo, né? Mas foi sim uma questão de Estado. Tá, pode continuar que eu já te atrapalhei. É isso. Vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho. Concordo em grande parte com essa nossa dificuldade, Rafael, pela construção histórico-cultural nossa. Para se ter uma ideia, a gente tem um tabu enorme de falar de morte. Tem um colega que fez um mestrado em filosofia e até quando as pessoas falam qual que é o seu tema, ele fala, olha, eu vou trabalhar a questão da morte, né, sob o ponto de vista da filosofia, para a educação básica, para o ensino médio. As pessoas, nossa. Então, assim, é uma coisa que com o Japão, até o sentido é outro, né? Mas é uma construção cultural de cada nação. E lembrando dessa questão específica da educação, né, o que acontece, agora tem um novo programa de alfabetização, já teve no último governo. Chamava-se Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Muda-se um pouquinho, troca-se o nome, e por isso a importância de uma aprovação no dia de ontem do Fundeb permanente. Porque aí você tira a questão de uma política de governo e passa ela a ser uma política de Estado. Ótimo. Foi um marco, porque, embora a gente vai ter que lutar muito para fazer valer tudo que foi, né, ainda vai para o Senado, esperamos que não sofra retaliações ali, mas, assim, foi emblemático e foi um momento conjuntural desfavorável que permitiu a aprovação. Então, assim... Deixa eu fazer um... Pois não, Matheus, pode falar. Posso te interromper? Claro. Tem uma coisa muito interessante que você falou do novo Fundeb ir para o Estado, sair da esfera de governo. O Brasil ele tem algumas conquistas que são exemplo para o mundo todo. Né? Na última live, nós falamos da Constituição de 88, falamos do ECA. Se você tiver a oportunidade de discutir o ECA com alguns setores da sociedade brasileira, você vai ouvir vários setores, inclusive do movimento estudantil, de representantes da juventude, criticando o ECA, como o ECA um instrumento que não gera deveres ao jovem brasileiro, ou que há um excesso de cuidados com a criança, ou até aquela velha máxima, um tapinha não dói, né? Que são hoje, essa proteção à criança e ao adolescente e ao jovem, como um instrumento de Estado, né? Como que ele é mal interpretado. Eu estou dizendo isso porque nós estamos tendo que defender, nesse momento do Brasil, princípios fundamentais da democracia e da cidadania. Né? Mas que bom que estamos tendo a oportunidade ainda de defendê-los. Né? Só uma coisa aqui também que eu quero dizer, e eu acho que a live ela é muito importante, existem artigos que falam sobre isso também, né? O povo, o brasileiro em si, independente do seu posicionamento no espectro político, ele precisa retomar o controle dos seus valores pátrios, dos seus valores, das suas questões nacionais. Isso não quer dizer o estímulo ao nacionalismo, isso não quer dizer o estímulo a qualquer tipo de ismo. O que eu estou querendo dizer, por exemplo, é que quando eu coloco uma bandeira do Brasil no meu cenário, né, eu estou querendo dizer que eu pertenço a isso. Eu estou querendo dizer que isso eu tenho um certo carinho, tenho um total carinho por isso. Ainda mais quando você está do outro lado do mundo, né? As forças progressistas, não sei se o Rafa gosta desse tema, ou as pessoas que valorizam a cidadania e a democracia, elas têm que voltar a recuperar esses valores. Esses valores não podem ficar na cabeça esses valores não podem representar boçais, né?
A história do nosso país, ela não pode ser patrimônio de extremistas, né? Eu acho, por exemplo, a camisa da seleção brasileira a camisa mais linda do futebol, né? Por tudo que ela representa no meu imaginário, no meu simbólico e também no meu real, tá? E a gente tem que recuperar esses valores, né? Infelizmente, as forças progressistas elas perdem muito apoio por nós não utilizarmos esses valores, tá? Isso é real. E aí, eu vou focar no real. Eu não vou focar no irreal. Eu gostaria de fechar até as minhas falas, né? Falando do real. O real é o que você vai fazer hoje. O real eu vou sair daqui, é o que eu vou fazer hoje. É enfrentar as novas demandas que vão surgir da forma como eu acho certo, né? Eu tenho estimulado muito atividades no meu âmbito profissional, inclusive recebendo algumas críticas por isso, né? Mas eu tenho estimulado muito os processos de melhorar a qualidade do ouvir, né? Eu acho que é um momento para ter mais tolerância, para ser mais calmo, falar menos, né? Eu não sei se é um momento que eu estou na minha vida, um momento propício para isso, mas eu acho que eu já falei demais na minha vida também. Eu acho que eu preciso ouvir um pouco mais, né? Então eu tenho tentado estimular isso nas metodologias que eu tenho buscado. Tem coisa nova vindo para a educação, tem coisa nova vindo sendo compartilhada pela informação de forma gratuita. São tecnologias muito interessantes para resolução de conflitos, né? Para trabalhar lá o Paulo Freire, os temas geradores, né? Tá tudo muito atual, cara. Então, o Paulo Freire está muito atual, né? O Florestan está muito atual, o Sérgio Buarque está muito atual, né? Olha o homem cordial aí. Cadê o homem cordial aí? Não, indo para aglomeração sem máscara, né? Tá aí, cara. Então, bom, eu não sei se a gente vai esticar muito essa live, né? Porque já deu 1h10. Então, eu vou aproveitar aqui para como o Matheus, o que está comentando, eu vou fechar o assunto. Vamos para o real, tá? Vamos nesse primeiro momento, vamos ver como que a gente pode ser útil para. Eu sei que tem brasileiros aí passando dificuldades gravíssimas, né? Nós não estamos passando por isso. Às vezes a nossa presença já traga algum tipo de ajuda, né? Isso vai passar. Essa pandemia ela vai deixar um legado também muito positivo, né? As lideranças, durante a ditadura militar, a nossa geração, ela foi consequência da geração jovem da ditadura militar. Por exemplo, o meu maior ídolo, eu tenho o maior carinho de falar ídolo nesse caso, que é o Chico Buarque. Eu sou fãzaço do Chico Buarque. Ele é responsável por muitas coisas na minha vida. Ele é consequência daquele período. Então, esse período que nós estamos vivendo está produzindo lideranças, está produzindo inteligência, está produzindo conteúdo, e que talvez eles estejam na nossa própria sala de aula, talvez eles estejam aí agindo, né? Então, esse seria o real. Eu acho que é um momento histórico da produção de uma inteligência muito especial, tá certo? Passo a bola aí para quem quiser. Bom, eu também vou finalizar. Eu acho que, para mim, foi muito produtivo isso. Acho que são vários pontos de concordância em relação à situação da pandemia, né, o real e o irreal. E me parece que a sociologia, né, vendendo peixe da nossa ciência, ela contribui muito para que a gente possa fazer essa reflexão sobre a realidade. Não uma sociologia idealista, que pensa em determinados valores morais, mas uma sociologia que esteja preocupada em compreender o desenvolvimento da sociedade do ponto de vista real. E aí eu acho que ela diz muito, né? Quando o Matheus fala, olha, o Florestan é atual, né? O Sérgio Buarque é atual, o Eduardo citou Durkheim, um estudo do século XIX sobre o suicídio, né? E que ajuda, cara, porque dá sentido, porque faz com que a gente consiga compreender. E, citando o último sociólogo aqui, citando o Bourdieu,
Se a sociologia conseguir trazer o sentido da nossa vida, fazer com que a gente compreenda o sentido de como que as coisas acontecem, a sociologia cumpre um papel muito grande. Principalmente cumpre o papel de tirar das nossas costas a culpa do mundo. A gente muitas vezes, individualmente, acredita que o desemprego é porque eu não me esforço. A situação é minha, individual, como se o mundo girasse em torno do umbigo. E talvez o que a sociologia possa mais contribuir nesse momento é a gente perceber que há uma estrutura social, e que não é uma coisa individual, de minha responsabilidade. Talvez não carregar o peso do mundo nas costas nesses momentos de crise seja importante para a gente pensar uma saída para essa crise que a gente vive. E aí eu fico por aqui, um abração, e o Eduardo passa a bola para ele. Eduardo Biruel, suas considerações finais. Agradecer aí ao host, Matheus, nessa live de hoje. E, inclusive, a proposta inicial era essa, a gente vai se revezando aqui. Não tem essa questão de, por enquanto, tá lá no meu canal no Face, mas eu não sei se ele vai criar o dele, a gente vai multiplicando, né? Dividir para conquistar. Agora, essa que o Rafael nos coloca... Eu não sei fazer isso, aí precisa me ensinar, hein? É fácil. Eu preciso só arrumar uma câmera melhorzinha, que a minha imagem já não ajuda muito com a questão estética, né? E com a tecnologia ainda... Eu acho você gatão. Você ficou... Obrigado. Você ficou minha mãe também. Você ficou um coroa charmoso, cara. Pô, coroa, cara. Mas beleza. O que eu queria colocar, essa importância que você citou, eu acho que esses símbolos, esses elementos ideológicos, eu acho que esse campo progressista ele deveria se preocupar em, no mínimo, disputar, né? O hino, porque esses elementos ideológicos, pátrios, é o que poderia ajudar a sanar essa questão que o Rafael colocou, do senso de coletividade, de olhar para o outro e não ver o outro como um espelho de si mesmo, né? De não usar máscara, que é uma coisa assim... É o mínimo, né? É o mínimo no senso de coletividade aqui. E coloquei até a frase aí no rodapé, que é a do Ariano Suassuna, que o bom mesmo é ser realista e esperançoso. Vou tentar terminar essa live dessa forma, tentando ser esse realista, porque a realidade ela é dura, mas ao encontrá-la e conhecê-la, né, a gente pode pensar e nos municiar de esperança para que essa realidade seja momentânea, passageira. E para mim a realidade é o concreto, né? Terminar com a citação do parafrase, né? Parafraseando o Kozik, o concreto é o concreto enquanto síntese das múltiplas determinações, unidade do diverso. Então, uma ressalva. Essa frase aí é do Marx, tá? É do Marx. Parafraseando o Kozik, eu não quero assustar ninguém. Tá na dialética do concreto, mas é do barbudo alemão. Eu tô querendo disfarçar as coisas aqui, ele joga. Mas essa realidade que nos deve propiciar assim, olharmos enquanto sociedade, não nos martirizar enquanto indivíduo, como o Rafael bem disse. As questões sociais, elas têm causas, efeitos sociais, né? A gente tem que se livrar um pouquinho desse martirizar-se individualmente, assim como as grandes transformações sociais são coletivas. Eu acredito muito que essa, no momento de pós-pandemia, também será. Não vou dizer o novo normal, como é frase feita, palavras sem sentido para mim por enquanto, mas essa sociedade pós-pandêmica é uma oportunidade, né? Para a gente não precisar resetar o mundo, a gente pelo menos traçar novos objetivos, novos caminhos, quem sabe, quiçá, mais solidários e com um olhar mais humano para todos nós. Certo? Por enquanto, fico aqui. Muito obrigado aí a todos mesmo.
Matheus, encerra aí. Então, eu vou ver se eu consigo colocar aquele vídeo que você citou, não sei se cabe ainda, que é do Arnaldo Antunes. Talvez eu tente encerrar com ele tocando uma partezinha. Mas fica a seu critério. Então, eu queria agradecer aí quem teve a paciência de estar com a gente, agradecer essa live, ela fica gravada, né? Então, o pessoal outras pessoas vão assistir, a coisa vai girando mesmo. Bom, agradecer. Se o pessoal aí que tá curtindo a live quiser sugerir algum tema, também é uma ideia legal, né? A gente pode aceitar aí sugestões de tema para conversar. Mais para frente, eu acho que também uma outra ideia seria convidar, né, algumas pessoas a participarem, algumas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de participar. E queria também, pessoal, só rapidinho divulgar. Na semana que vem eu vou conversar com duas pessoas bem legais, pedir para os professores divulgarem aí. Um é o jornalista e consultor financeiro Leandro Mata, vai explicar um pouquinho o que está acontecendo no mercado financeiro sob o ponto de vista do investidor. E também nessa próxima semana eu vou conversar com Pedro Sberni, que está concluindo Direito na Universidade de São Paulo, na USP. É um cara, um representante, é uma liderança estudantil, e é um cara que vai vai direcionar seus esforços para os estudantes enxergarem o que seria legal nesse momento também de pandemia, qual que seria uma postura bacana para construir sua carreira na universidade, para construir sua carreira na sociedade. Tá? Então, muito obrigado a todo mundo aí, muito obrigado aos sociólogos de cotovelos. Lembrando aí, o Cotovelos, eu vou parar de fazer propaganda para você, hein, Mauro? Você nunca deu desconto para a gente, hein? Um abraço. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho, papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, deve ser ilusão, não. É só ilusão, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, como estrondo de um trovão. É só ilusão, não, deve ser ilusão, não, é só ilusão, não, só pode ser ilusão. Esquadrão da morte não existe, Ku Klux Klan não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão. O real resiste, é só pesadelo e depois passa, lobisomem por opressão. Não.